Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para comentar com você, e tenho muita alegria de fazer isso, mais um conto muito especial, muito bonito, de Guimarães Rosa. É a história de Lélio e Lina. Está no livro Urubuquaquá do Pinhém. O meu livro está todo marcadinho assim, porque eu vou lendo e vou anotando para ficar fácil de localizar as passagens e conversar com você. Quem é esse Lélio? Quem é esse Lélio? O Lélio é um vaqueiro errante que chega no Pinhém, no sertão de Minas Gerais, e é um homem que está sempre em busca de um grande amor. Ele tem um amor platônico, um amor que ele sonha sempre com ele, que é uma moça linda de Paracatu, mas um amor um tanto quanto idealizado. E depois que eu comentar sobre o conto, o romance, inclusive eu quero citar Platão, no Banquete de Platão, para dizer que o Guimarães Rosa, a partir de um conto muito simples, assim, fácil de entender, que parece apenas uma história de amor, de alguma maneira, ele está reproduzindo um diálogo interessante sobre o amor, as diversas formas de amor, do Banquete de Platão, mais precisamente na ideia de amor apresentada por Sócrates. Então, lá no Pinhém, ele conhece diversas mulheres. Bom, mas vamos lembrar, antes de comentar o conto, que na primeira edição do Corpo de Baile, chamado Corpo de Baile, essa história de Lélio e Lina ocupava a terceira posição. Na segunda edição, vai para a quinta posição. Pode até parecer um detalhe, mas como a obra é um corpo que dança, onde os personagens se revezam, é nesse conto que ele vai explicar um pouco do conto do Dão Lalalão. Ele vai dizer o que significa o Dão Lalalão. Aqui ele vai citar também o Miguelim e o Cara de Bronze, que são textos, são personagens de outros contos do Corpo de Baile, tá certo? Acontece que o Lélio, então, ele conhece diversas mulheres e sonha o tempo todo com uma mulher ideal. Ele está trabalhando, ele arranja emprego na fazenda do seu Saint-Clair. E ali ele vai conhecer, no mínimo, umas 6 mulheres, a Conceição e a Tomásia, que são prostitutas e não cobram pelos seus serviços. Elas são chamadas no conto de tias, as tias. Gostam de ficar com os vaqueiros e também não podem ser chamadas por nomes ofensivos. A Gili, a esposa de um dos vaqueiros, ele vai ficar com ela também. A Carunha, que é uma mãe solo, uma mãe solteira, surda. A Manuela e a Mariinha, que são filhas de outros vaqueiros. Então ele está aí com muitas mulheres, mas sempre sonhando com um feminino ideal. Ele não se realizou com nenhuma dessas mulheres.
sonhava com a moça linda de Paracatu. Então aqui nós vamos agora pegar um pouco mais do texto mesmo, para a gente poder apreciar a literatura do Guimarães Rosa. Então ele vai apresentar o Lélio, o seu Saint-Clair, olhando o rapaz, sentiu que ele lhe indagava a graça. Então, quando ele chega na fazenda do seu Saint-Clair, o seu Saint-Clair quer saber o nome dele. A graça é o nome, né? Eu sou o Lélio do Higino. Meu pai era o vaqueiro Higino de Sás, em Deus falecido. Está passando? Senhor, não, estou alheio. E assim, escoteiro, vindo de onde? E ele diz, eu estou vindo da Tromba d'Anta. A serra? Senhor, sim, a serra. Gado por lá? Muito gado cabeludo, tudo pé duro, de terra branca. Mas trabalhei para um seu Dom Borel, senhor Uruguai, que botou fazenda para boiada de raça fina. Pois aqui o gadame é burro bruto, a vaqueirada é que é fina, sabe? Pois sei sim, glória daqui corre longe. Aí depois ele vai falar ao longo do texto que a fazenda do Pinhém é muito boa, que o gado é muito bom, que não dá berne, não dá carrapato, o couro é uma perfeição e que vale muito dinheiro e tal. Ele não vai ajustar muito lá também não, mas ele está sempre assim, errante, né? Aí ele vai falar um pouquinho dos companheiros que ele conheceu lá na fazenda. O vaqueiro Aristó desejava falar no meio e sob o olhar do seu Saint-Clair o autorizava. E sob olhar seu Saint-Clair o autorizava. O Curiango cantava mais cedo e mais rouco, como na entrada das águas ele gosta de cantar. Amanhã eu vou estar falando aqui, descrevendo o ambiente, né? Então ele fala aqui do Aristó, aí ele cita o passarinho Curiango, depois ele vai falar de um outro companheiro, que é o Delmiro, franco, rapaz, mesmo de sua idade, que era retaco de cabeça rapada, o Lorindão, o Sossouza, o Placidino, e aí ele continua falando desses companheiros que ele conhece e tal, fala que o Canuto é rezador, né? E aí eles vão dormir na fazenda e o Lélio está sentindo falta de mulher, os demais vaqueiros também estão sentindo falta de mulher. E o Pernambuco desabafou. Ai, qualquer uma agora me servia. E era em mulher que Lélio também estava pensando, na mocinha que tinha viajado para Paracatu. Ela era toda pequenina, branca flor, desajeitadinha, garbosinha, escorregosa de se ver. Quase parecia uma menina, mas Lélio a escutara um dia responder: olhem, que eu já tenho um quarto de século. Quer dizer, estou na hora de casar. Mas o diálogo dele com essa linda de Paracatu foi um diálogo muito pequeno, muito simples, mas ele foi o bastante para alimentar a fantasia a vida inteira, né? O Assis tropeiro, o Lino Goduíno, nem achava ela tão bonita, mas ele gostava dela, idealizou, né? Idealizou. E aqui ele continua falando que, como o colega dele falou, que era bom se eles mudassem para a cidade, se ele fosse caminhoneiro, e que lá na cidade ele poderia variar de mulher. Em cidade tinha cinema
e tinha mulheres nas casas públicas, né? E aí, naquela conversa de vaqueiro, entra o dia e sai o dia, o serviço pesado, o serviço bruto, né? Eles falam das tias. O Lélio olhava os adiantes e tinha alguma coisa no desejo. E perguntou, por fim, e mulher? Mulher no simples, para a precisão da gente, será que tem por aqui? Então eles estão lá no sertão, não tem mulher, e ele está querendo arranjar mulher. E o Delmiro riu e fez um gesto de pode deixar, diz, tem as tias. Depois de amanhã é dia de domingo e a gente vai lá nas tias. Então essas tias aí que vão alimentar bastante a fantasia deles, né? Aí na conversa deles, eles vão lembrar o nome de um rapaz, o Placidino. O Placidino, ele mora com as tias, mas aconteceu com ele um acidente grave. Uma vaca o pegou, né, chifrou ele e arrancou o testículo dele. Então, ele ficava com as tias, ele, na conversa deles, ele não perdeu a macheza, mas ficou roncolho. E agora não tinha mais coragem de namorar moça nenhuma, então ele acabava ficando com as tias. Ele ficou com problema depois dessa investida da vaca, né? E como todo conto do Guimarães Rosa, quase todo conto e novela, tem também um personagem que é meio doido, meio místico. Aqui tem a Toloba. Toloba, Toloba, os meninos ficavam gritando com ela, eram os filhos do Ilírio Carreiro, e a Toloba passava empunhando um grande ramo de mato cheio de flor. Era uma cabocla esmulambada e suja, rindo e concordando, como se os meninos a louvassem. Era papuda, era papo de corda, parecendo corda de mamão. O Pernambuco explicava, essa criatura varava por ali sem pouso certo, por tudo quanto era fazenda ou arruado de córrego ou sítio de vereda, batia os gerais por inteiro, dormia no campo, comia não se sabe o que, mas estava sempre assim gorda. A Toloba. E a meninada ia atrás dela, fazia brincadeira, né? Quase sempre acontece esses personagens aí nos contos do Guimarães Rosa. E aí acontece que chega o dia de domingo. Dia de domingo, então eles vão vestir a roupa bonita, vão tomar banho de rio e vão encontrar com as tias. As tias, a Conceição e a Tomásia, se consentiam à farta por prazer de artes. A Conceição era preta, mas uma preta sacudidona e limpa, não tem um defeito num dente. Morava numa casinha bem estável, à beira do córrego, depois daquela capoeirinha que se avistava. E o seu Sencler deixa, Dona Ruth, mas elas duas estão aqui na casa, até quase no diário. Quer dizer, elas eram prostitutas, mas elas trabalhavam também na casa do seu Sencler. Então, é a primeira vez que o Lélio vai frequentar a casa das tias e ele pergunta assim, vocês já estão indo às raparigas? E aí, o Pernambuco segurou ele pelo braço e disse, menino, não fala em raparigagem não, que com o seu direito, elas desse nome não gostam. E você mesmo depois vai? Bom, antes diz uma verdade, dá de juramento. Você tem doença de rua nenhuma? Tiver, vai não, que com estas você mal resulta. E aqui nós também queremos a ordem de regra pela saúde de todos. A primeiro tratar. O Pernambuco espiou para dentro e de zomba chamou Canuto por companhia. Então vocês estão percebendo? Ali tem uma regra, não pode frequentar a casa das tias se tem alguma doença,
porque essa doença vai pegar nos outros vaqueiros, né? E as tias, a Conceição e a Tomasa, se consentiam à farta por prazer de artes. A Conceição era preta, mas uma preta sacudidona e limpa. Não tem um defeito no dente. Morava numa casinha bem estável, etc. Aí ele vai falar que, mas o seu Sinclair não tem ciúme, a dona Ruth, a esposa do seu Sinclair? Não, não tem, porque elas trabalham lá na casa da fazenda também, ajudando nos afazeres domésticos, né? E aí depois, então, que eles estão na casa das tias e tal, o Lélio sai como que perdido, assim, sai perambulando à solta, e aí ele vai ter um encontro com a Rosalina, Dona Senhora, e ele vai falar, inclusive, ela vai se apresentar para ele dessa maneira, quer ver? Lélio perguntou, ela esbarrou um tempo, depois disse com o mesmo meneio de voz, de você eu gosto demais, meu mocinho, você é o sol, mas ao mesmo tempo é que nuvem pode prejudicar. E aí ela vai falar sobre o nome, Rosalina, você acha bonito? O nome? Já fui mesmo Rosa. Não pude ser mais tempo, ninguém pode, estou na desflor. Mas estas mãos já foram muito beijadas, de seda. Depois fui vendo que o tempo mudava. Não estive querendo ser como a coruja, de tardinha não se voa. Tá bom, ele encontra com uma pessoa apanhando lenha, ele acha que é uma moça, depois ele vai verificar, é uma senhora já idosa. E ele estabelece com essa senhora uma profunda amizade. Uma amizade que vai crescendo aos poucos. E essa senhora, ela inclusive dá para ele um diagnóstico de todos os companheiros. Essa senhora é a encarnação da sabedoria. Ela vai falar, olha, ela conta um pouco da vida dela, tal, fala que ela ficou viúva, ela só tem um filho, mas que o filho mora longe. E aí ela vai falar dos colegas, dos companheiros de Lélio. O Aristó, buriti de homem, pedra feita para 1000 anos, deixa 100 anos chover. O Lidebrando, Deus deu a ele uma boa natureza. Tem desses também, que só estão aqui para acertar por calço e temperar. O Canuto e o Delmiro eram o mesmo contrário um do outro. O Canuto quer por si em si o que muitos velhos antes dele quiseram sem muito proveito. O Delmiro quer agora mesmo o que é só para os filhos e netos dele quererem. E o Zé Jorge, que o que emprestavam a ele, dele não era. O que era dele, dele tomavam. E o Pernambuco? Esse gostaria de poder ser ruim, mas sem fazer ninguém sofrer, nem ele mesmo. E o Fradim? Esse aprendeu com tanta fúria a fazer bom queijo, que agora vive com medo de teta de vaca mudar para dar garapa. E ele não saber fazer rapadura melhor que os outros. E o Sô Souza? O mundo para ele é bom, porque continuou sendo variado de grande. O Sô Souza permaneceu menino ajuizado. E o Placidino? Ainda é de outra felicidade. Esse está aí por debaixo da asa de Deus. A gente logo está vendo. Lembra que o Placidino foi aquele que a vaca deixou ele com problema, né? E eu, ele pergunta. E ela diz, você é o sol, mas só ao sol mesmo é que nuvem pode prejudicar. E como o Lélio achasse graça, disse, eu gostei, sim, você é diferente, tenho até pena de que essas moças te desperdicem. E aí é muito bonito aqui agora o papo da Rosalinda com o Lélio.
É muito bonito. E ela vai crescendo a tal ponto que o Lélio vai ajustando a ideia, o ideal feminino que ele tem na cabeça com a mulher real. E no final da história, ele volta para Paracatu, ao encontro da moça linda de Paracatu, mas ele já leva junto a Dona Rosalinda e o papagaio dela, chamado Bom Pensamento. Aí é que entra agora a história do banquete de Platão. Quem é essa Rosalinda? Na verdade, ela deixa de ser uma mulher aqui no caso, né? O banquete de Platão é uma descrição feita por Platão sobre as diversas faces do amor. Então, nesse banquete, esse livro, tem diversos convidados. Tem aqui o Fedro, o Pausânias, tem o Erexímaco, o Aristófanes, o Agatão e o Sócrates. Cada um vai falar o que acha do amor. Cada um vai falar o que pensa do amor. O discurso de Aristófanes é muito curioso. Ele conta um mito, que no começo do mundo o homem era perfeito, ele tinha 4 braços, 4 pernas, era circular, como se fosse redondo, tinha 2 faces na mesma cabeça. Bom, então esse homem, esse ser era pleno, ele era assim, homem e mulher, né? Perfeito. Então nós tínhamos o homem pleno, a mulher plena e um ser andrógeno, que tinha em si mesmo o lado feminino e o lado masculino. Então, depois que Zeus partiu esse homem ao meio, ele ficou incompleto, ele começa a definhar. Então, Zeus coloca o sexo na frente e dá uma consertada aí nesse homem, só que a partir de então, é como se cada um buscasse a sua cara metade, a outra parte que foi dividida, que foi partida. Então, isso talvez explica um pouco essa ideia de buscar a alma gêmea, buscar a cara metade, buscar a outra metade da laranja. Isso é o amor, no discurso de Aristófanes. Depois de Aristófanes, Agatão, um outro convidado do banquete, também falou sobre o amor, e depois falou Sócrates sobre o amor. E o que Sócrates disse? Aí está aqui no banquete de Platão, né? Depois que todo mundo falou e tal, Sócrates diz: querido Agatão, que não podes contradizer, pois a Sócrates não é nada difícil. E a ti deixarei agora mais um discurso sobre o amor. Eu ouvi um dia de uma mulher de Mantineia, chamada Diotima, que nesse assunto era entendida, e em muitos outros. Foi ela que, uma vez, porque os atenienses ofereceram sacrifícios para conjurar a peste, fez por 10 anos recuar a doença, e era ela que me instruía nas questões de amor. Então, Sócrates, um dos maiores filósofos gregos, diz que aprendeu sobre o amor com Diotima. E essa Diotima, na minha opinião, ou na minha análise, ela é a Dona Rosalinda, lá do conto do Guimarães Rosa. Então a Diotima vai falar assim, olha, o amor, primeiro você começa a amar os belos corpos e depois você evolui para as belas formas. Vou dar um exemplo, vou tentar dar um exemplo. Você pode ver uma mulher e achar ela muito linda, um corpo maravilhoso, né? Muito linda. Mas nenhuma forma seria mais perfeita que uma fórmula matemática, porque é a fórmula ideal. Então, é como se no mundo real você não tivesse uma perfeição em nada.
Então aí você evolui na questão do amor. Você começa amando as aparências. Lembra lá do Lélio, que idealizava demais a moça de Paracatu, mas aí ele não conseguia realizar em nenhuma mulher, porque o que ele estava buscando, na verdade, era a essência do amor, ou a verdade sobre si mesmo. E Diotima Sócrates vai falar que Diotima disse para ele que o amor você vai crescendo até chegar a uma pura abstração. Então, há uma progressão no amor. Tem uma expressão para isso que é a escada de Diotima. Você começa a amar pela aparência. Um belo corpo, uma bela mulher, uma bela imagem qualquer. Depois você evolui para o conceito, até chegar o que eu imagino assim, o mundo, o modelo ideal. Olha, então o amor não é uma criação de Eros, não é um Deus, não é um mito. O amor é uma força que progride para algo que é a verdade, que é a contemplação da verdade. É como dizer assim, a Rosalinda, ela vai mostrando para o Lélio, na conversa que tem com ele, ensinando para ele, fazendo um ajuste para ele, que o que ele está buscando, na verdade, em cada corpo, eu disse para vocês que ele teve 6 mulheres, mas o que ele está buscando, na verdade, é a beleza, é a verdade, é o belo, é a resposta, eu diria, para si mesmo. Então, a partir dessa conversa de Rosalinda com Lélio, o que nós temos, na verdade, é uma busca imensa dele para uma autocompreensão, uma compreensão de si mesmo, para saber que o amor mesmo, o amor verdadeiro supremo, ele tem que repousar em Deus. Santo Agostinho dizia, o meu coração está inquieto e não encontra sossego enquanto não repousar em Deus. Isso aqui foi, eu gravei aqui nesse local com algum ruído, barulho, mas eu quis fazer isso, não peço a você perdão, mas eu só quis dividir com você esse conto de amor, que na verdade deixa de ser uma história de amor para ir para o lado da filosofia, e comentei também um pouco das diversas facetas do amor de acordo com o banquete de Platão, né? Fica aí o convite para que você possa conhecer esse grande autor mineiro da literatura brasileira, mundial, que é o João Guimarães Rosa. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado. Eu sei que eu não sou especialista na área, eu sou apenas alguém que gosta de ler e gosta desse autor. E quis dividir com você um pouco dessa minha reflexão. Um grande abraço, muito obrigado.